Boa tarde, turminha do sétimo C, do sétimo D. Aqui é a professora Ludmila e eu estou com vocês para a gente trabalhar essa semana o conteúdo do PET 1 da semana 2. E esse conteúdo trata-se exatamente de um tema muito importante para a geografia, que é o relevo brasileiro, tá bom? Então, nós vamos fazer uma aula rápida, uma aula bem sucinta, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá? Estou à disposição de vocês. Bora lá, então, para começar a nossa aula. Vamos. Então, o que é o relevo? O relevo, muitas vezes, ele está em toda parte, muitas vezes ele passa imperceptível para a gente. Nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não consegue perceber que a Terra ela é cheia de formas. E as formas que a Terra adquire são exatamente o conjunto do modelado terrestre, ou seja, o conjunto do nosso relevo. Nós podemos ter várias formas, como muito elevadas, bastante baixas, áreas planas, áreas muito íngremes, áreas muito onduladas. Então, essas formas elas são muito variadas e elas dependem do tipo de agente ou tipos de agentes que a formaram. Nós temos, por exemplo, aqui em vermelho, vocês podem observar vários tipos de formas que são classificadas de maneiras diferentes. Nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies, nós temos as cordilheiras, nós temos os morros, as serras, inselbergs, vulcões, vales, escarpas, abismos, cuestas. Mas o mais importante para vocês aprenderem agora é que o relevo ele é a ação conjunta de basicamente dois agentes. Os agentes externos, que são os que atuam de fora do interior da Terra, então como, por exemplo, a variação da temperatura, as chuvas intensas, as águas de lagos, de rios, a o vento é um importante agente externo, e nós temos os agentes internos. Os agentes internos são, por exemplo, a tectônica de placas, os vulcanismos, os terremotos. Esses são agentes internos que vêm do interior da Terra e se refletem de fora da Terra, trazendo um modelado diferente da superfície terrestre. Uma vez dito isso, a gente, olha só, esse slide aqui, eu vou mandar esse slide para vocês, tá bom, galerinha? Nós temos os agentes internos, que são os formadores de relevo, por exemplo, um vulcanismo pode formar, dependendo da sua intensidade e frequência, ele pode formar um conjunto de ilhas vulcânicas, como é o caso, por exemplo, das ilhas que existem no Pacífico, que formam o arquipélago do Japão, que são um conjunto de mais de 3.000 ilhas. E nós temos agentes que são transformadores de relevo, que são os agentes externos, como eu disse, a água, o vento, a variação da temperatura. O homem também, pelo fato dele agir de uma maneira muito incisiva, principalmente no ambiente urbano, nas áreas, transformando-as, aplanando, fazendo aterramentos. O homem também é um agente transformador de relevo, e essa transformação ela acaba acontecendo de forma muito rápida, mais rápida do que os agentes externos, por exemplo, tá bom? Bom, quais são os principais tipos de relevo que nós temos no Brasil? Nós temos planaltos, planícies e depressões. Temos montanhas no Brasil? Sim, temos, mas elas são em menor quantidade. O relevo brasileiro, ele está num substrato rochoso muito antigo, então as rochas do nosso território, elas são muito antigas, elas são de milhares de anos atrás, de uma era geológica chamada pré-cambriano. Por causa disso, as transformações, os agentes externos atuaram durante muito tempo, por milhares de anos.
Devido a isso, as montanhas que nós temos no Brasil, elas são em menor número e elas são mais rebaixadas, elas não são muito elevadas, porque elas já foram muito desgastadas. Mas nós temos montanhas, sim, elas não são montanhas jovens, mas elas existem, são montanhas bastante antigas. Mas nós temos principalmente planaltos, planícies e depressões, ok? Bom, vamos falar na aula de hoje um pouquinho sobre as montanhas e sobre os planaltos. E nós vamos dar a sequência a essa aula 1 para terminar ela com uma aula 2, que nós vamos falar do restante dos tipos de relevo que nós temos no Brasil. Como eu falei para vocês, vejam bem, as montanhas elas são subdivididas em duas categorias. Nós temos montanhas jovens, que são formadas mais recentemente, em épocas geológicas recentes, e por causa disso, elas foram muito pouco desgastadas e elas têm uma altitude muito elevada. Aqui nós temos, por exemplo, uma legenda com uma imagem mostrando uma montanha no Parque Nacional dos Glaciares, na região da Patagônia, que fica na Argentina. Então, ela é resultante de um dobramento moderno, ela é resultante de uma força geológica interna, de um agente interno, que a formou, que está formando, e aí, por causa disso, ela tem uma altitude muito mais elevada. A altitude, ela leva em conta o nível do mar, que é 0, até o sentido vertical, até onde ela consegue atingir. Por exemplo, a montanha mais alta que nós temos na Terra, ela é chamada de Monte Everest e ela fica na Ásia, na cordilheira do Himalaia. Um conjunto de cordilheiras que é formada exatamente por esse choque de placas tectônicas. Ou, por outro lado, nós temos montanhas mais antigas, que foram formadas há muito tempo e, por causa disso, muito afetadas pelos agentes erosivos, apresentam altitudes menores, mais modestas. Nós temos no Brasil, por exemplo, o Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, que são altitudes que variam entre 2.500, 2.800, 2.900 metros. Já o Monte Everest tem uma altitude de mais de 8.000 metros, 8.448 metros. Então, é a maior montanha que nós temos na Terra, ok? Indo um pouquinho mais adiante, vamos falar sobre os planaltos. Vamos tirar aquela concepção de que planalto é um plano alto. Bom, para começar, os planaltos não são necessariamente muito elevados. Tem planaltos que têm altitudes menores, por exemplo, de 300 metros, 200, 400 metros de altitude, e um planalto ele também não é necessariamente plano. Observem para vocês verem que existem formas de superfície variadas para planalto. Nós temos picos, nós temos morros, nós temos colinas, nós temos cuestas. Vejam bem, as cuestas elas apresentam uma superfície abrupta, vertical, e apresentam uma ondulação. As escarpas, elas são um pouco menos incisivas que as cuestas, mas elas também apresentam uma superfície abrupta. Observem para vocês verem. Nós temos também as chapadas. Olha só, as chapadas elas são inclusive muito comuns no Brasil. Aqui nós temos um exemplo dessa imagem, que é a Chapada Diamantina. Mas, para a gente finalizar essa aula, praticamente, o que é importante vocês guardarem a respeito de planalto? É uma superfície relativamente elevada, ela pode variar entre 200 a 2.000 metros de altitude e predominam os processos de erosão. Então, o material, por causa dos agentes externos, ele tira terras, ele tira aquele material que está ali em cima daquele planalto e ele vai carregar para a planície. Por isso que são predominantes os processos erosivos no planalto. Então, são processos de desagregação.
O solo, as rochas, as partículas vão sendo desagregadas daquele local para os locais mais baixos, em geral planícies, mas podem ser as depressões também, que nós na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre elas, ok? Bom, existe uma questão no livro de vocês, vocês vão fazer no PET da semana 2, quer dizer que é a questão número 1, que fala exatamente sobre essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que é um pedacinho de um trecho de um lugar muito bonito, muito conhecido no Brasil, inclusive como ponto turístico, que é o Cânion do São Francisco. Bom, o Rio São Francisco é um dos rios mais importantes que nós temos, né, no nosso território brasileiro, e tem algumas partes dele que ele agiu de uma forma tão incisiva, modelando o relevo, recortando as rochas, escavando as rochas há milhares de anos, há mais de 80 milhões de anos que isso acontece, dando a forma de grandes paredões de rocha e dentro do fundo do vale o Rio São Francisco correndo. Então, como é que foi formada nesses trechos onde existem, principalmente no Nordeste, nos estados em que o Rio São Francisco passa, foi exatamente a força do agente modelador chamado água, atuando através dos milhares de anos, escavando aquele vale, formando aqueles paredões rochosos bastante elevados, e escavando um vale aonde corre dentro dele o Rio São Francisco. Bom, existe uma atuação também pequena do agente interno, porque existe um pequeno soerguimento? Sim, mas no caso do Brasil, o que predominou, no caso do Cânion de São Francisco, foi principalmente a erosão fluvial, foi a erosão causada pelo rio, que foi escavando a rocha, que foi praticamente cortando a rocha, erodindo a rocha e formando essa belíssima paisagem, cuja uma delas vocês estão observando aí. Bom, eu acredito que dá para poder responder essa questão número 1, mas se vocês ficarem com dúvidas, me procurem, esse é um assunto muito importante, esse é um assunto que vai ser retomado de novo nas outras séries, no ensino médio, nos vestibulares, no Enem, tá? Então vamos ficar em dia com esse assunto aí, que é um assunto fácil, mas é um assunto que, se a gente não souber os conceitos, a gente pode se confundir, tá? Nós podemos nos confundir, quer dizer. Então vou interromper o compartilhamento aqui, e eu quero desejar uma ótima semana para todos, tá? Um grande abraço no coração e principalmente muita saúde e perseverança, tá? Vamos estudar, vamos fazer a nossa parte, que a recompensa virá. Um grande abraço.